E hoje a gente está aqui com ele, que ele é perito criminal, ele é nosso amigo aqui, parceiro, para trazer muita notícia e informação para a gente. Ele vai falar aí sobre as vagas do PCD. Antes de tudo isso, Cleudson, explica aí quem é o Cleudson, como é que ele se tornou agente aí de polícia, perito criminal, oficial criminal do estado do Tocantins. Bom dia, praticamente boa tarde, né? Meu nome é Cleudson Araújo, né? Eu sou perito criminal da turma de 2008, né? Polícia Civil Tocantins, né? E antes disso também já atuei em Brasília no Hospital das Forças Armadas, HFA, né? Minha formação acadêmica, eu sou assistente social de formação acadêmica, né? Atuei também na segurança pública, antes de ser policial, e seria do judiciário, né? Na CEPEMA, que era a Central de Execução de Penas e Medidas Alternativas, né? A minha trajetória na questão da inclusão inicia-se até pela própria minha monografia, foi referente a essa temática, assim como também quando eu estive aqui, já quando eu vim servir, trabalhar aqui no Tocantins, eu atuei junto ao COED, ao Conselho da Pessoa com Deficiência. E foi exatamente nesse momento que eu observei a precariedade da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Refiro-me tanto no mercado privado como no mercado público, porque muitas das vezes, né, a cota, por exemplo, em alguns estados, né, a Constituição nos garante de 5 até 20, né, alguns estados, o DF coloca 20, outros estados colocam 10, e hegemonicamente a maioria dos estados coloca 5, né. Mas o legislador foi sábio ao deixar a palavra até, ou seja, de acordo com a realidade social do seu estado, você pode ampliar, né. No que concerne a luta junto ao próprio COED, né, observei, como eu te falei anteriormente, né, algumas sequelas, algumas problemáticas, por exemplo, na exceção do mercado de trabalho. Certa feita, um cidadão com deficiência foi inserido no mercado de trabalho e poucos dias depois ele foi demitido. Por curiosidade, procurei o mesmo e ele falou assim uma frase bem... Eu vou ser bem sincero, eu sou perito criminal, então a gente age na forma, não na emotiva, e sim na questão da imparcialidade e da materialidade dos fatos. Ele falou, me perguntou, o senhor compraria um veículo sem uma roda? Aí eu disse, claro que não, né? Pois é, como é que você quer que eu aceite uma pessoa sem um membro? Na verdade, faltava um membro nele, né? Aí eu falei para ele, né, nobre guerreiro, o senhor acredita que o carro ele tem apenas uma única função, né? Levar de um lugar para o outro, certo? Certo. O ser humano ele tem multifunções, ele não é um veículo, ele não tem apenas uma função, ele tem diversas funções. E mesmo assim eu percebi que ele não aceitou, mas eu compreendo o preconceito dele. Eu quero falar que a palavra preconceito, geralmente ela soa muito negativa, né? Mas o que é o preconceito? É a ausência de conceito. Eu compreendo a observação de não querer um profissional com deficiência, porque poucas vezes eu acredito que talvez nunca tenha visto uma pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho, né? Então, parte da premissa que quando você nunca viu e o desconhecido assusta, né? Então é o seguinte, então eu compreendi, né? Tentei colocar fazer as observações, mas eu percebi que infelizmente não ia adiantar nada. Ele foi não desejo, né? E na verdade, né? Só contratou devido a uma questão de cota, né? Então, por que o legislador colocou cota? Para que cota, gente? É só ir contratar. Exatamente, o legislador colocou as cotas com deficiência, exatamente porque percebe-se, o legislador fez estudos, ele percebeu que a inclusão do mercado de trabalho com deficiência é dificílima, então muitas das vezes é a obrigatoriedade, né, seguir a lei, as cotas, né. Voltando para o âmbito estadual, né, o nosso Tocantins, a nossa legislação, os concursos, eles são de 5 até 20, como eu falei anteriormente, né, o legislador deixou, e o Brasil, todos os estados seguem mais ou menos a mesma configuração, de 5 até, né? O nosso Tocantins, ele atua com a cota de 5%. Em data pretérita, eu solicitei exatamente o aumento das referidas cotas, porque, não sei se você sabe, mas uma observação do IBGE, nós temos cerca de 150 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência, ou seja, 9,3% da população do Tocantins, né? No ano 2002, apenas 25% deste universo de pessoas com deficiência, quando a trabalhar
conseguiram ser inseridos no mercado de trabalho. Ou seja, de 100% dessas pessoas que estão aptas no mercado de trabalho, apenas 25% conseguiram ser inseridos no mercado de trabalho. E como nós sabemos, né, o Tocantins sempre tem muito concurso, né, como Estado novo, ele está fomentando o seu RH, né, e eu acho que é fenomenal o interesse do legislador da palavra até, deixa ao executivo a possibilidade de um aumento. Se observarmos, apenas pelo IBGE, 9,3%, né? Então 5% não é condizente com a realidade atual, né? Mas nós também, guerreiros, nós temos também uma problemática, nós temos ainda no Tocantins uma ausência de cotas nos concursos da Polícia Militar e do Tocantins, Militar e Corpo do Bombeiro Tocantins, né? Essa ausência de cotas, né, já fora em alguns estados, já não existe mais. No Maranhão, isso não existe mais, as cotas já existem. No Pernambuco também, certo? Roraima, né? Então, Goiás, esse ano, no próximo concurso da Polícia Militar, vai ter vaga para pessoa com deficiência. Então, eles já estão quebrando esse paradigma de pessoa com deficiência, porque eu reitero, existe ainda um preconceito muito grande. Certa feita, guerreiro, quando eu estava conversando com um colega que é da Força da Polícia Militar, e ele falando, né, não, é incompatível, tal, ele explicou, né, ele fez a sua defesa, mas eu falei assim, olha, guerreiro, tudo bem, eu entendo suas argumentações, mas se você disse que não pode existir pessoas com deficiência na Polícia Militar, não pode adentrar nas fileiras da Polícia Militar uma pessoa com alguma deficiência, como você me explica a existência de pessoas com deficiência na Polícia Militar atuando? É fácil de você provar isso, é só você colocar no YouTube, certo? Policial amputado, PM amputado, não estou entendendo? Então, assim, as provas estão aí. Não, mas ele reiterou, não, mas você tem que ver que a Polícia Militar, ela é um órgão de atuação mais enérgica, ou seja, né, a atividade fim dela é a parte de embates também, mas como todo órgão institucional, existe atividades de fins e atividades de meio, né? E eu falei para ele, há de se observar que inclusive a Polícia Militar tem uma excelente equipe de saúde, que quando esta pessoa com deficiência adentrar na Polícia Militar, entendendo? Tem sim uma equipe formada por fisioterapeutas, médicos, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais que poderão sim observar aonde vão inserir esse profissional, né? Ou seja, na própria Polícia Militar existe atividade fim, que é essa que nós observamos, certo? E atividade meio, que é essa burocrática. Se você for no quartel, você vai ver pessoas atuando de forma burocrática. Essas pessoas podem ser substituídas por essas pessoas com deficiência, porque, reitero, se você observar no YouTube, nós temos um policial amputado, membro inferior, que atua no choque, né? Então, é só vocês pesquisarem na internet e observarão isso. E, através dessas observações, eu solicitei, na verdade, no último concurso da Polícia Militar, em 2021, eu solicitei, sim, a inclusão das pessoas com deficiência, a cota, né? Solicitei junto ao Estado, à Polícia Militar e à OAB. Porém, infelizmente, não ocorreu a referida cota. Agora, eu reiterei a solicitação junto ao Estado, junto à OAB, junto ao governo, também inovei, né? Solicitei à Defensoria Pública um apoio, assim como também ao Ministério Público e à PGE, né? Por quê? Porque, senhores, temos que observar que a inclusão não é uma questão de dizer assim, vamos dar uma vaguinha para o deficiente, aquela empatia, né? Não, porque é tadinho. Não, gente, não é tadinho. Como eu falei, eu compreendo o preconceito das pessoas que acham que a Polícia Militar não deve ter pessoa com deficiência, por exatamente existirem pouquíssimos, se você for, reitero, se pesquisar na internet, encontrarão poucos casos, mas existe, né? Então, eu compreendo o preconceito devido à ausência do conceito, né? E é exatamente a ausência do conceito que provoca o preconceito. Porém, como já falei anteriormente, esses estados
Na época que eu soltei dia 20 no último, apenas o Maranhão já tinha cotas. Como falei anteriormente, outros estados já aderiram. Aderiram, ora através do Executivo, ora através de atuação mais enérgica do Ministério Público e Defensoria Pública, né? Que qualquer cidadão que se achar prejudicado pode simplesmente, o brasileiro ele tem o poder de solicitar, né? E as demandas elas devem ser encaminhadas às instâncias competentes, as quais tomarão as suas devidas ações, né? Então, como eu falei, entendendo? Temos que observar que a pessoa com deficiência ela tem que ser inserida no mercado de trabalho, que de 100%, olha o quantitativo que tem de pessoas fora do mercado de trabalho, 75%, né? E aquela questão, senhores, a gente tem que ter empatia para a pessoa com deficiência, até porque hoje, se nós não somos, amanhã podemos ser. Eu já fiz perícia em trânsito, eu já encontrei em local de acidente de trânsito, braço, já encontrei perna, né? Ou seja, você no acidente de trânsito, você pode simplesmente falecer ou ficar vivo, mas com deficiência, né? E se os senhores não adquiriram nenhuma deficiência e se assim permanecerem vivos e terem uma idade bem avançada, né? Na idade avançada você com certeza terá uma deficiência visual ou motora, né? Ou seja, ou física, né? Então, quando falamos em inclusão, vamos ter empatia nos colocando enquanto pessoa que poderá um dia ter essa condição. E lembrem-se, a palavra deficiência, ela tem um sentido pejorativo, deficiência. Mas a deficiência é apenas um setor, né? É como eu falei para o empresário, mas o ser humano tem multifunções. Não é diferente do carro. O carro só tem apenas uma única função: locomoção, levar alguém ou algum objeto de um lugar para o outro, né? Então a gente tem que ter empatia, porque amanhã nós podemos ser, porque são cidadãos que têm capacidade, né, laboral, e porque deficiência é diferente de invalidez. Ah, mas a pessoa é deficiente. Então a pessoa tem aquela concepção que toda pessoa deficiente é um inválido. Gente, se alguém se aposentar por invalidez, ele não vai servir para nada laboral, né? Ele não pode fazer um concurso porque ele é inválido, né? Porque quando a pessoa torna deficiência, se ele voltar para o trabalho, ele vai ser reabilitado ou vai ser uma readaptação, né? Então deficiência é diferente de invalidez. É como eu falei outrora, existem PMs com deficiência, sim, eles não são inválidos, eles adquiriram alguma deficiência, ou no trabalho, ou é um problema de saúde, mas eles foram ou readaptados ou reabilitados. E reitero, como eu provei para um nobre guerreiro, a existência de pessoa com deficiência cai por terra a percepção que se não pode entrar, como é que você me explica existir pessoas com deficiência? Então, assim, essas são as observações que não só foram feitas através de mídias sociais, como também eu as protocolei nos órgãos na qual eu solicitei, né? E temos que observar também que a luta pela inclusão, ela é eterna, porque é um convencimento a cada momento, porque eu posso te convencer nesse exato momento, mas logo, em outro momento, terão pessoas que também vão discordar. Então, não é fácil, até porque, como eu falei, as pessoas, elas costumam temer o que nunca observou, né? Por exemplo, quando eu estive defendendo na Defensoria Pública a inclusão das cotas, eu falei, talvez isso aqui vocês nunca ouviram um defensor público cego. Talvez na hora que chegar vocês tenham aquele temor se ele vai dar conta. Ou então um surdo, né? Ou então um paraplégico. Então, assim, são situações que por você não ter o convívio, reitero, olha o quantitativo de pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho. Hegemonicamente é exatamente pelo preconceito, né? É por achar que aquela pessoa não dá conta, né? Porque eu conheço inúmeras pessoas, inclusive com mestrado, né? E quando foram lecionar,
devido à deficiência, assim, fora convidado a se retirar, em outro momento será chamado, nunca mais foi chamado para lecionar, né? Então é o seguinte, são essas as situações que nós temos que observar. E reitero, o Tocantins tem um percentual muito grande de pessoas com deficiência, né? E essas pessoas, elas têm o direito de ser inseridas no mercado de trabalho, porque o que todo mundo quer, a dignidade do ser humano, né, é o trabalho. Agora, Cleidson, você entrou na polícia, daqui a pouco você vai falar quantos anos já está aí na corporação, na polícia científica, ele que é perito oficial criminal, estamos aqui com o Cleidson Araújo, e ele luta aí pelas cotas serem inseridas tanto no Corpo de Bombeiro, quanto na Polícia Militar, na polícia em si, mostrando as múltiplas funcionalidades que todos nós temos. Cleidson, quando você falou assim, eu vou ser policial, sobre cota e tudo, como é que foi a relação da sua família? Assim, isso aí não vai ser interessante, quantas pessoas apontaram o dedo e falaram assim, isso aí você não vai conseguir, não tem jeito, então você é um sonhador? Na verdade, como eu falo, né? O preconceito, isso aí é natural, tá entendendo? Isso aí eu não vou ser hipócrita para dizer para você que a própria família tem sim essa questão, né, que a polícia é uma atividade de embate, né? Independentemente de ser perito ou qualquer coisa, você é um policial, né? Então é de embate também, né? Mas é o seguinte, isso na Polícia Civil já está, digamos assim, consolidado. Por quê? Porque já existem as referidas cotas, não apenas na Polícia Civil Tocantins, em todas as polícias civis do Brasil, na Polícia Federal, na PRF, nas polícias penais e nas guardas metropolitanas. Então isso já é um paradigma quebrado, já é um paradigma já excluído, né? Então é o seguinte, e quando você chega na polícia, como eu falei, existem inúmeras atividades de acordo, e a pessoa com deficiência, né, ela vai sim saber aonde ela vai poder atuar de forma eficiente, né? Ou seja, como eu falei, em toda atividade, ela tem atividades, meios, fins, né? Talvez a deficiência de um colega impossibilite fazer algum tipo de atitude, algum tipo de ação, mas em outras não. O ser humano, ele é multifacetado, né? É como eu falei, né? Um colega da Polícia Militar que tem amputação do membro inferior, ele atua no choque. Ou seja, a deficiência dele não o impediu de atuar na atividade fim. Por exemplo, eu sou perito da área de crime contra a pessoa, assim como também já atuei na área de trânsito. Nós temos colegas com deficiência monocular que atuam em diversas áreas. Eu tenho colegas também delegados com deficiência que atuam, né, médicos legistas. Ou seja, como eu falei anteriormente, né, na Polícia Civil a nível nacional e nas demais coisas que eu falei anteriormente, todas sim, né, seguem esse parâmetro inclusivo. Na Polícia Militar, como eu falei, esses paradigmas já estão começando a ser quebrados. Outrora, quando eu solicitei, em 2001, apenas a do Maranhão. Já, como já citei anteriormente, já existem outras, né? E, além do nosso estado, que tem a minha pessoa que assim o solicitou, existem também outros estados que também estão na mesma luta, na luta pela inclusão. Então, como eu falei, né? É uma área complicada, sim, né? Mas cada um vai saber aonde vai poder dar o seu melhor. Lembrando que tem muitas funções na polícia, como você já trouxe aqui, não é só a do embate físico, da questão de ir atrás efetivamente do criminoso nas ruas, dirigir, não, tem vários trabalhos administrativos dentro da polícia. A própria atividade de inteligência, que existe não só na Polícia Civil e em demais instituições, ela exige, né, outras questões que além da força física, né, não está apenas porque a gente pensa que policial tem que ser exatamente o homem perfeito fisicamente falando, mas você tem que observar que existem múltiplas funções, a área de inteligência, né, a área de TI e outras áreas aí de saúde, a área na Polícia Militar tem a área de saúde, tem a área lúdica, que é as bandas, né? Então é o seguinte, tem sim local aonde ser inserido. Na área administrativa também, porque, reitero, se você for em qualquer
quartel da Polícia Militar do Brasil, vai ter policiais militares exercendo atividade meio. E isso não é demérito, é uma atividade que tem que ser sim, feita por policiais, porque só os policiais eles têm o conhecimento, né, que a polícia existem informações, então você não pode colocar qualquer profissional para ter acesso a certas informações, né? Então, a atividade administrativa, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar e nas demais polícias, ela é hegemonicamente realizada por policiais, ou seja, assim, local onde ser inserido. E, senhores, é uma cota, né? Alguns estados seguem 5, 10, né? Então, assim, esse mesmo colega da Polícia Militar que falou comigo, então você quer encher a Polícia Militar com pessoa com deficiência? Não, guerreiro. Existe uma cota. O nosso estado, ele segue um parâmetro de 5%. Lógico, outros estados seguem 10, 15, 20, né? Mas não é encher. Uma coisa é não existir a cota, outra coisa é uma cota menor que os outros estados também, né? Sim. É como eu falei anteriormente, né? As nossas demandas, elas são de inclusão, né? E, é aquela questão, senhores, a empatia, se você não tem uma empatia, lembre-se que a cada momento nós estamos aptos a se tornar uma pessoa com deficiência. E se você olhar a inserção do mercado da pessoa com deficiência, você vai observar que além da deficiência que você vai adquirir, ou através de um acidente ou de um problema de saúde, além disso, né, você, para se retornar ao mercado de trabalho, se você já estiver ou se você não estiver, olha bem como é difícil, meus nobres. Para uma pessoa que não tem deficiência hoje, adentrar no mercado de trabalho, eu digo isso porque eu tenho familiares que estão tentando entrar no mercado de trabalho, tanto através de concurso como na iniciativa privada, é difícil, ou seja, são pessoas ditas perfeitas, né? E uma pessoa que tem uma imperfeição, né? Então, vamos sim ter... Sem contar, Cleudson, que a gente está com uma porcentagem enorme de neném, de muitos jovens que não trabalham, nem estudam, e tem muita gente aí que é PCD, quer trabalhar, quer se ingressar no Estado e acaba não tendo esse espaço, não é isso também? Sim, mas é como eu falo, né? A empatia e a quebra de preconceitos, né? Reitero de novo, não estou falando que as pessoas que têm preconceito da pessoa com deficiência no mercado de trabalho sejam pessoas más, não, são pessoas que não têm o conceito, exatamente pela ausência de observar a presença, mas reitero, não é à toa que o legislador, já percebendo isso, né, criou as cotas, ou seja, percebeu-se que as pessoas não iam inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Então, infelizmente, as cotas elas existem de uma forma para mostrar, para a sociedade observar que a pessoa com deficiência tem sim sua capacidade, né? Ele não é um carro sem uma roda. Muito bacana, esse é Cleudson Araújo, já a gente tem mais notícia e informação. Cleudson, é muito interessante que haja essa conscientização. O doutor Enéas, quando perguntava se ele era preconceituoso, ele dizia não, eu tenho um conceito formado. É diferente quando você toma conhecimento de uma situação e começa a opinar sobre ela. É uma história. Outra coisa é você não ter o conceito, ter o preconceito, uma coisa que não está formada ainda, e começa a sair. Todo mundo aqui no Brasil tem opinião para tudo sem aprofundar-se na situação. Então, nesses casos aqui, né, onde a vítima é carbonizada, atrapalha o serviço da perícia criminal, é um caso mais difícil de se trabalhar? Não, no contexto do acidente, não, certo? Você vai observar os veículos que foram assim, envolvidos, né? Agora, porque no contexto de identificação, sim, por quê? Porque muitas vezes assim, mas a família diz assim, mas era João que estava no caminhão, né? Era meu familiar, era ele e tal. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Tem que haver uma identificação, ou através da arcada dentária, ou através das impressões papilares, mas geralmente quando há uma carbonização muito forte, né? Então, assim, na verdade, do nosso corpo resta pouquíssima coisa. Então, inclusive o crânio às vezes explode, né? Devido à alta temperatura.
e não se observa a questão da arcada dentária, né? Então, restando apenas ao DNA, né? Então, assim, a complicação é exatamente na identificação, né? E as famílias muitas vezes ficam muito estremecidas porque elas chegam assim, não, mas é o caminhão, inclusive o caminhão era dele, ele fez viagem, ele ligou para mim e aconteceu um acidente. Ó, já aconteceu casos de pessoas serem enterradas como fulano de tal, né, em momentos que a tecnologia não estava tão avançada, e depois se observou, né, que aquela pessoa enterrada não era a qual a vítima identificou. Porque, senhores, a morte desconfigura, né? Ainda mais se for desestabiliza emocionalmente. Não, né? Fisicamente, porque você fazer um reconhecimento de um cadáver, a não ser que esteja em bom estado, mas se não, ainda mais quando é acidente, que há deformações, crânio, o próprio corpo. E na carbonização é um caso que você tem que sim se utilizar do DNA. Porque, pode ser, mas não pode ser, tem que ser, né? Então, sim, são esses fatores. Mas no acidente em si, não há muita interferência. Há, sim, na questão, né, de entregar o seu ente familiar, né, para que a família, né, possa fazer esse rito de passagem, né? Meus amigos, esse é o Cleudson Araújo, ele que é perito oficial criminal. O amigo Cleudson está aqui com a gente hoje. E ele que é perito criminal. Você tomou para si essa luta dos PCDs por conta de uma causa que você tem para ter mais espaço para esse pessoal, ou por conta de uma experiência que você já contou algumas experiências aqui para a gente, mas sim. Ou foi por conta de uma experiência ruim que você teve e precisou de ter um representante para poder ficar na linha de frente dessa situação? Como eu falei, né, a minha formação acadêmica, na época da faculdade, eu dissertei sobre essa questão, né, e eu sou concursado à Polícia Civil exatamente na vaga de PCD, ou seja, é uma prova cabal, eu sou uma prova cabal, que uma pessoa com deficiência pode sim ser inserida no mercado de trabalho, e é isso, né. Então é o seguinte, como eu te falei anteriormente, né, é uma luta. Até um colega disse, mas você já conseguiu a sua vaga. Mas para mim conseguir minha vaga, muitos lutaram por ela, né? E como eu tenho conhecimento técnico, formação acadêmica, atuação profissional na área, como eu falei, já atuei no COED, né? Eu me sinto por obrigação, certo? De assim fazer. E assim eu fiz, eu solicitei. E como eu te falei, né? Apenas poder executivo, de maneira... se assim desejar, né, pode sim fazer a ampliação das cotas para pessoa com deficiência, né, pode sim, porque a própria legislação deixa, né, a palavra até é excelente, né, e como também se a administração assim o quiser, ela pode sim incluir as cotas para pessoa com deficiência na Polícia Militar, né, ou seja, já existe outros estados, então os exemplos estão aí, né? Eu assim solicitei em data pretérita, não foi observada ela. Eu solicitei no presente, né? E vamos aguardar, o concurso da Polícia Militar já está por chegar, né? E se assim não vir, né? No futuro eu retornarei a solicitar, né? Porque a democracia assim me permite, né? E é essa a minha contribuição, né? Enquanto cidadão. Eu sou um profissional, eu atuo na área, eu já conheço situações, então por que não intervir? Meus amigos, esse é Cleudson Araújo, ele que é perito oficial criminal e está com a causa nobre aqui para a gente conseguir, dentro do estado do Tocantins, umas cotas aí, tanto dentro do Bombeiro quanto da Polícia Militar. Cleudson, a gente está chegando no finalzinho do programa, você tem esperança? Você teve essa questão aqui de várias reuniões com os órgãos de fiscalização. Você acha que a ideia foi bem recebida ou a gente tem uma jornada longa para caminhar ainda? É como eu falei, né? Como assim eu solicitei, lógico, enquanto cidadão, eu espero que a solicitação seja colocada em prática, né? Porém, se assim, como eu falei, né? Se assim o governo do estado, né, desejar
isso se resolve em uma única canetada, né? Ninguém está ferindo a lei, né? A própria legislação do Tocantins, na questão das cotas, como no passado eu solicitei de um aumento das cotas, se assim desejar, se o executivo assim desejar, aumenta, não tem nenhum problema, não tem nenhum empecilho legal, nem moral, nem tampouco ético, né? No contexto da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, em data pretérita assim solicitei, no presente solicitei, mas isso não é impedimento para o governo fazer as considerações e assim colocar, né? Como eu falei, já existe sim em outros estados a referida configuração de cota na Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, né? Aí aquela velha questão, né? Será que o governo do estado será o último a negar ou o primeiro a aceitar? Meus amigos, esse aqui foi o nosso amigo Cleudson Araújo. Agora são exatamente 12h54. A gente está aqui 27 graus em Palmas, olha só. E tem previsão de chuva aí para esse feriadão. Então toma muito cuidado você que vai viajar. O pessoal aí já sextou, né? O pessoal já está preparado para viajar, viu, Cleudson? Tem que tomar cuidado aí, senão o Cleudson vai ter que trabalhar bastante aí nessas estradas. Está de plantão esse feriado, não? Não, hoje eu atuo no crime contra a vida, né? Então não está na questão dos acidentes, trânsito, é só no... Mas o que você falou é interessante, a gente tem que observar que é exatamente nesses momentos de euforia, eu vou viajar e tomar certos cuidados, né? Se vai sair, observa a questão dos pneumáticos do veículo, inclusive o step, né? Que já aconteceu casos, né? Ver o horário, né? Vou sair muito cedo, ver a velocidade, averiguar essas situações, porque hegemonicamente nesses manutenção momentos, do carro, sim, né? É interessante, hegemonicamente nesses momentos de euforia, que muitas vezes acontecem os acidentes, porque se você está viajando, outros também estão assim fazendo, né? Então aumenta o trânsito e as pessoas têm aquela famosa pressa, são poucos dias, eu tenho que ir logo. Aí muitas vezes não obedece à legislação de trânsito, né? E aí onde acontecem os acidentes. Lembre-se, dano material não tem problema, o problema é quando você tem dano físico e ou então até vezes a óbito, né, de entes familiares. Meus amigos, muito obrigado, Cleudson, por ter participado aqui do programa Conexão News. Estamos abertos aqui para quando você quiser vir tratar da pauta. Sim. E aí tem aqui o Fagner, mandou aqui, vamos que vamos, Rádio Conexão, boa tarde. Eu estava sem participar na programação porque eu não estava aqui em Palmas, mas agora estou aqui de volta em nossa capital. Fagner Pereira, muito obrigado, Fagner, um grande abraço para você. Tratamos aqui de perícia criminal, tratamos de cotas para a PCD dentro da polícia em geral, bombeiros, polícia militar. Quero agradecer mais uma vez, sim, Cleudson, por ter aceitado o nosso convite. Espero você aqui outras vezes para a gente tratar da pauta e também da questão da perícia criminal, que é um assunto muito importante, sim, e as pessoas gostam muito de ouvir. Muito obrigado. Ok, mais uma vez obrigado ao seu programa, né? E agradecer aos ouvintes, né, que façam essas reflexões, que essa é uma luta que não se iniciou hoje, e como eu também sei que mesmo que esteja um término aqui no Tocantins, em outros estados, essa luta, ela persiste, né? E assim, a vida é essa, é sempre de lutar. Meus amigos, a gente começou aqui hoje com o Cleudson Araújo.